versículo de número 16 em diante diz: oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. E oro também para que vocês sejam arraigados e alicerçados em amor, e possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo Jesus, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Estenda suas mãos para cá, agora ore por mim. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco à tua disposição e te peço que o Senhor fale conosco nessa noite. Espírito Santo, que cada coração esteja disponível, Senhor Deus, esteja pronto a ouvir a tua voz, Senhor Deus, e a te conhecer. Que toda e qualquer interferência do maligno, Senhor Deus, para que a ministração da tua palavra não seja, Senhor Deus, chegado aos corações, nós repreendemos agora em nome de Jesus e te pedimos que o Senhor fale conosco e que o Senhor cresça em nós e que a tua glória seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Amados, eu não sei quanto a você, mas eu particularmente, eu não gosto muito de praia, eu não gosto muito de mar. E eu costumo dizer que eu gosto de ir para a praia só para pegar um bom livro, sentar debaixo de um guarda-sol, botar uma cadeira e ficar ali lendo um bom livro. Eu sou desses. Eu não gosto. Mas tem alguns que gostam, e é muito interessante que quando você vai ao mar, e eu não sei se você já foi, e eu queria que você idealizasse essa cena. Quando você, às vezes, o mar está bravio, e o mar está bem bravo, e o mar está bem intenso, e você tenta entrar para tomar um banho de mar, e às vezes vem algumas ondas e te dá um caixote, né? Ou te joga no chão, como você queira usar o termo, mas você às vezes sofre ali algumas dificuldades para você adentrar nesse mar, e é uma série de dificuldades para você conseguir, e você começa a achar que está muito perigoso. Se você for uma mãe preocupada, você nem deixa seu filho passar nem perto. E é muito engraçado, né? Porque as mães, na hora que o menino está a 50 metros da praia, já está desesperado. Olha a onda. E o pai, o garoto já está se afogando. Não, está tudo tranquilo, vai tudo dar certo. Está tudo dar certo. Eu vou contar para vocês rapidamente. Eu me lembro um dia que eu deixei Gabriel, Arthur e Ana Beatriz, né? Com o Jaziel. E o Jaziel segurava os dois pelas mãos assim, e era no mar lá no Rio de Janeiro, e os dois eram criancinha, e eu e a pastora vindo de uma margem bem longe, assim, quase 100 metros para chegar na praia, e a gente gritando com o Jaziel, Jaziel, e o Jaziel olhando, pastor, e segurando as crianças. Aí quando ele foi olhar, o mar já estava sacudindo os meninos estavam se afogando, e o Jaziel não estava nem aí para as crianças. Ele estava preocupado com a gente, e os meninos se afogando. Coisas que só o Jaziel faz por você, queridos, lembre disso. Mas voltando, quando você faz esse mar bravio e você adentra esse mar bravio, esse mar bravo, esse mar cheio de dificuldades, quem já mergulhou sabe que no momento que mergulha, as dificuldades e os problemas que vêm no dia a dia, aliás, no mar, ali naquele momento, e aquelas ondas adversas, e aquela coisa tudo bravo e furioso, aquele mar, quando você mergulha, você não sente mais nenhuma daquelas coisas. Quando você mergulha, você não sente mais nenhuma daquelas coisas. E eu já ensinei isso aqui, as coisas naturais, elas refletem os conceitos das coisas espirituais. E eu quero falar hoje com você sobre isso, sobre profundidade espiritual. Porque assim também acontece na nossa vida espiritual. Na nossa vida espiritual, quanto mais na superfície você estiver, maior será o impacto das tempestades da vida sobre você. Quanto mais na superfície você estiver, mais você vai sentir as dificuldades, mais você vai sentir os problemas, mais você vai sentir as adversidades. Porque se nós entendermos isso,
você vai entender essa visão espiritual. E quando você entende essa visão espiritual, isso te traz paz. Quando você entende que a profundidade, ela te deixa distante das adversidades. E quanto mais profundo você estiver, mais em paz você estará. Quanto mais profundo você estiver, mais em paz você estará. Quanto mais na profundidade você estiver, maior será a tranquilidade na tua vida. E é assim no reino espiritual. Quanto mais profundo você estiver em Jesus, mais a sua vida vai estar protegida nele. Entenda uma coisa, Jesus não disse que nós não passaríamos dificuldade. Jesus até mesmo nos alertou: no mundo vocês terão aflições, vocês terão dificuldades. Mas ele diz: olha, se voltem para mim, estejam em mim, vivam comigo, que eu estarei com vocês, eu guardarei vocês, eu protegerei vocês. Na profundidade de relacionamento. Você foi projetado, amados, escute isso. Você foi projetado para viver uma vida real, verdadeira, uma vida transformada e uma vida transformadora. Você foi criado para viver no Senhor uma vida extraordinária, cheia de propósito, cheio de vida, para realizar a vontade do Pai. Mas isso não significa que você não vai ter dificuldades. Você pode até ter, mas se você estiver nele, você está protegido, porque você não foi formado para estar na superfície, você foi formado para estar na profundidade dele. Você não foi formado para conhecer Deus razoavelmente, você foi formado no Senhor para viver com ele no profundo. E aí entenda uma coisa, meu amado: a vida cristã, ela não funciona para pessoas superficiais. Pessoas superficiais não conseguem viver a vida cristã. Não tem como, porque você foi formado para a profundidade. Você foi formado para estar enraizado no Senhor. Preste atenção, na superfície, tudo pode parecer tranquilo. Pessoas superficiais, quando você bate os olhos nela, às vezes elas aparecem com muita alegria, muito bem sucedido, mas contudo no íntimo, contudo às vezes dentro da sua casa, no seu secreto, elas têm problemas, elas vivem em dependências de vícios, dependências químicas, casos extraconjugais, vergonhas de pecados escondidos, coisas obscuras, raiva, vive com pensamentos e ideação suicida, porque são pessoas que ainda não se aprofundaram no Senhor e ainda não viveram a paz que a profundidade em Deus dá. E se você for lá, irmãos, reflita até comigo um pouco, quantos posts você olha às vezes na internet e a pessoa está alegre, feliz, no Facebook, no Instagram? E eu não estou aqui pregando contra isso, mas o Facebook e o Instagram, ele serve para nos trazer esse entendimento de que muitas pessoas estão vivendo na superfície das suas aparências e não tem um significado profundo na sua vida. E a verdade é que essas redes sociais só trazem à tona esse problema para as nossas vidas. Pessoas que estão tentando provar para outras pessoas, pessoas que estão tentando se mostrar para outras pessoas, pessoas que estão preocupando que outras pessoas deem um like, marquem, falem alguma coisa no seu nome. Meu querido, você não tem que estar preocupado com isso. Você tem que estar preocupado e você precisa querer que antes do seu nome estar lá ganhando rios e views e likes e vivendo uma vida dessas, você precisa estar querendo que o seu nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro, aonde Jesus escreve e ele jamais risca. Você precisa estar querendo viver uma vida mais profunda nele, porque nós temos uma geração de crentes, infelizmente, superficiais, uma geração de crentes sem raízes alguma, uma geração de crentes que quando numa primeira dificuldade já não aguenta, quero desistir de tudo, quero abrir mão de tudo, eu quero abrir mão da minha vida,
uma geração de crentes que ainda não entenderam o que é estar enraizado no Senhor e ainda não entenderam, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uma geração de crentes que não tem raiz, que não tem profundidade. E preste atenção, se você está associando profundidade com tempo de cristianismo, eu preciso dizer que você está errado. Porque o que te dá profundidade não é você dizer que você é crente há 30 anos, não é você ter a carteirinha de membro da Indizas ou de qualquer outra denominação, não é você carregar uma camisa e dizer para todo mundo que Jesus agora é o seu Senhor, se você não vive isso, porque você precisa entender que profundidade não tem a ver com tempo, o cronos, as datas em que você é de Jesus, mas com a intensidade que você vive Jesus na sua vida. Porque tem pessoas que às vezes são 30, 40 anos de crente, mas são superficiais, não se aprofundam em Jesus. O próprio Senhor já disse lá em Mateus 13, a semente caiu. E uma caiu, por exemplo, num solo rochoso, sem raiz, sem terra, sem raiz, não criou raiz, veio o sol, veio a dificuldade, queimou e desistiu. Não. E o próprio apóstolo Paulo em Efésios 4,14 diz, o propósito é que eu e você em Cristo Jesus não sejamos mais como crianças imaturas, levadas de um lado para o outro como por ondas, nem jogado para cá ou para lá por todo o vento de doutrina, ou pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Você precisa entender que o Senhor não te criou para ser supérfluo, o Senhor não te criou para estar na superfície, o Senhor não te chamou para ser superficial, o Senhor te chamou para viver na profundidade, porque a superficialidade te deforma no teu propósito, mas a profundidade em Cristo faz com que você viva plenamente o que você foi gerado para viver. E o pastor Rick Vilmodas, deve ser assim que pronuncia, eu espero. Ele escreveu um livro chamado Uma Vida Profundamente Enraizada, ou Profundamente Enraizado, Profundamente Formado. Por sinal, esse livro tem até na Store, se você desejar adquirir, passe lá e compre. Ele diz assim, não temos tempo para nos aprofundar no íntimo, porque muitas vezes fomos discipulados na superficialidade. Talvez você tenha sido formado e discipulado de forma superficial. E nós temos crentes hoje que não aguentam que alguém fale não para eles, porque são superficiais. Nós temos crentes hoje que não aguentam passar dificuldades porque são superficiais. Talvez você foi formado pela sua família, por tudo aquilo que a sua família queria te trazer. Talvez você foi formado pelos seus achismos. Talvez você foi formado e discipulado por um sistema de mídias sociais, de um mundo que determina que o valor das coisas não é pelo que você é, mas pelo que você tem. E talvez você esteja trabalhando um tanto quanto para ter muita coisa, e você está esquecendo daquilo que realmente é importante. Está sendo superficial na sua vida. Entenda, meu amado, Jesus requer de mim e de você. E é necessário que eu e você voltemos à essência do que realmente Cristo quer para nós. Que nós sejamos pessoas comuns, transformadas em extraordinários discípulos de Cristo. Pessoas comuns, transformadas em extraordinários discípulos de Cristo. Bem verdade, queridos, que essa superficialidade não é algo apenas da nossa época. Mas o apóstolo Paulo, em Gálatas, ele já fala isso. Dos Gálatas, ele já diz isso, e ele diz, olha, admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando,
querendo perverter o Evangelho de Cristo. Os Gálatas se afastaram da mensagem simples da graça de Deus encontrada em Cristo Jesus e buscaram outras coisas e desejaram outras coisas. Por qual motivo? Pela superficialidade. Pela superficialidade. Amados, entenda uma coisa: Cristo requer de mim e de você que sejamos profundos. Você já parou para pensar? E eu quero que você pense comigo. Você não está aqui sentado só porque eu sou bonito e lindo. Eu sei que isso é verdade. Eu sei que isso atrai você. Eu entendo isso. Mas não é isso, tá? Não é isso. O motivo que você está aqui sentado, e o motivo por que nós estamos aqui como igreja nos reunindo, é porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Nós estamos aqui porque um inocente resolveu pegar a minha condenação e a sua condenação e pagar o nosso preço. Eu acho que vocês não me ouviram, não. Eu vou repetir. O motivo de eu e você estarmos aqui é porque Jesus se fez maldito por nós e pagou a nossa dívida com o próprio sangue dele. É por isso, queridos. Pode aplaudir. Se for para o Senhor, pode aplaudir. É por isso. E aí entenda uma coisa. Do que serve você fazer mudanças superficiais e negligenciarmos o trabalho tão profundo que Deus quer realizar em mim e em você? Do que serve você querer viver uma vida na superfície, se Jesus pagou um alto preço para você viver profundidade? Do que serve você fazer mudanças pontuais e tranquilas, se Jesus deu a própria vida dele para que eu e você fôssemos salvos? Você não pode negligenciar isso. Você não pode, queridos, negligenciar isso. Nós não mudamos de fora para dentro. Às vezes as pessoas ficam esperando que alguém venha, coloque a mão sobre a nossa cabeça para que a gente mude. Não, nós mudamos de dentro para fora. Nós mudamos com a graça do Senhor que está dentro de nós e com o Espírito Santo que está dentro de nós. Porque, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas, meus filhos, novamente eu estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Esse é o nosso alvo, até que Cristo seja formado em vocês. E amados, eu confesso para vocês que eu estou como quem está com dores de parto. E eu posso dizer que eu sei bem o que é isso, porque eu parei um cálculo renal ano passado. Então eu sei bem o que é. Mas ultimamente, irmãos, o meu espírito está como quem está com dores, até que Cristo seja gerado no coração de cada um de vocês. Meu objetivo, irmãos, não é que o nome da Indizes apareça, não é que o nome do pastor Júnior apareça. O meu objetivo não é que vocês fiquem apaixonados por mim, apesar de eu já saber disso, mas esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é que Cristo seja gerado no coração de cada um de vocês, ao ponto em que as pessoas olhem para vocês e digam a seguinte coisa: ele só consegue dizer que Jesus, sabe por quê? Porque Jesus é a única coisa que ele tem agora. E eu quero meditar sobre isso com você nessa noite. Eu quero meditar com você. E com base nisso, eu quero usar a vida de um homem que eu cito praticamente em todas as minhas mensagens, e que eu nunca preguei sobre ele, que é a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o homem que mais falou sobre mudança de comportamento com base em Cristo. Foi um dos homens que mais escreveu sobre isso. A vida do apóstolo Paulo, ela foi impactada pelo poder do Senhor, e isso fica evidente e claro nas suas 13 cartas que ele escreve, mais em Atos dos Apóstolos.
Você consegue perceber a profundidade desse homem e o quanto esse homem é profundo no Senhor. E por que eu fiz questão de trazer o apóstolo Paulo? Porque é um homem como eu e como você, mas que é um homem que teve seus erros no passado, que teve as suas dificuldades, mas que em Cristo Jesus venceu todas as coisas. Paulo é considerado o apóstolo dos gentios, daquelas pessoas que não eram judeus. E ele deixou a nós, discípulos de Cristo, um legado teológico, um legado ético, um legado de princípio de vida e de espiritualidade, mas acima de tudo, ele deixou para mim e para você uma amostra de como o Evangelho de Jesus muda a nossa história e nos aprofunda em Cristo e nos dá uma nova prática de vida. Uma nova prática de vida. Esse homem sofreu dores, esse homem foi preso injustamente, esse homem foi caluniado, esse homem sofreu uma série de coisas, mas esse mesmo homem faz a seguinte declaração: porque eu estou certo, porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, quer dizer, os poderes espirituais, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu amado, que bela declaração de profundidade e de maturidade em Cristo Jesus. Que belíssima declaração de profundidade e de maturidade. E é esse homem que eu quero te mostrar hoje 5 pontos da vida dele, que faz com que ele seja tão profundo ao ponto de dizer: nada e nem ninguém poderá me separar do amor de Jesus. Sabe o que esse homem está falando? Eu orei, não deu certo, não tem problema, nada vai me separar. Esse homem tão profundo está me dizendo a seguinte coisa: cara, eu tentei uma vaga no concurso público, não deu certo. Nada e nem ninguém vai me separar. Meu Deus, o meu relacionamento acabou. Nada e nem ninguém vai me separar. Meu Deus, a doença chegou na minha casa. Nada e nem ninguém vai me separar. Meu Deus, vai estar tudo dando complicado. Nada e nem ninguém vai me separar do amor de Cristo Jesus, o meu Senhor. Só fala isso quem tem profundidade, amado. Superficiais não falam isso. Superficiais lamentam e reclamam. Mas um profundo faz uma declaração dessa. E eu quero te mostrar 5 marcas desse homem. E a primeira marca para que você viva uma profundidade espiritual é: deixe o seu passado. Deixe o seu passado. Esse homem faz a seguinte declaração: irmãos, não penso que eu mesmo tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Ele não está falando para você: faça isso. Não, ele está dizendo: eu fiz isso. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço. Se você for ler depois Filipenses 3 em casa, leia. Paulo vai dizer: olha, eu tinha coisas boas e coisas ruins. Eu era zeloso da lei, mas eu perseguia a igreja de Jesus. Eu fazia coisas boas e coisas ruins. E dizendo ao seu discípulo Timóteo, ele diz: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu força e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente eu fui blasfemo, perseguidor, um insolente. Eu tinha uma série de pecados, mas eu alcancei misericórdia, porque eu me fiz ignorância e não na minha incredulidade. Contudo, a graça do Senhor me alcançou. Presta atenção numa coisa: Paulo não ensina a sua teologia
E algumas pessoas gostam de dizer a teologia paulina. Paulo não ensina uma teologia formada no seu passado, formada nos seus pecados, formada naquilo que ele viveu e nas dores que ele viveu, não. Paulo, ele ensina uma teologia formada na nova vida de Cristo Jesus que o Senhor deu a ele. Porque você precisa entender, toda teologia forjada numa ferida não curada, num passado mal resolvido ou em uma velha maneira de viver, é uma heresia e uma maldição diante do Senhor. Você não pode marcar a sua vida a partir da sua dor e da sua derrota, ou do seu pecado lá de trás, ou dos seus hábitos passados, não. Pessoas superficiais não querem tratar ou deixar o passado. Pessoas superficiais, elas querem viver o novo com Jesus, carregando o passado. Elas querem viver a novidade de vida que Jesus tem, mas carregando velhos hábitos, carregando velhas coisas. Ei, queridão, Paulo não marca a sua vida no que ele sofreu, no que ele errou, no que ele fez, não. Paulo marca a sua vida naquilo que Jesus está fazendo de novo na vida dele. Ele literalmente diz assim: o que eu fiz de bom e o que eu fiz de ruim, seja na minha velha vida, então ficou lá para trás, eu não quero saber mais. Eu não quero viver mais. E literalmente, queridos, a pergunta para você é: o que você precisa esquecer e deixar para trás? O que você precisa deixar para trás? Porque entenda, viver o novo com Deus não tem a ver apenas em receber algo novo, mas também esquecer o velho, deixar para trás. E você precisa entender isso. Efésios 4:22 vai te dizer: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. E amados, eu vou me fazer valer de uma citação de Paulo, em Filipenses 3, quando ele diz aos filipenses assim: eu não me canso, eu lhes escrevo novamente a mesma coisa. Isso não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Eu me faço valer dessa mesma frase para dizer, é pela terceira semana seguida que na mensagem eu trago esse mesmo versículo. E eu não me canso de dizer isso, porque é segurança para vocês. Porque você nunca vai acessar o novo de Deus enquanto você não se livrar do velho. Você não vai viver as coisas boas que Deus tem para a sua vida enquanto você mantiver velhos hábitos, velhos pecados, velhas formas de viver. Enquanto você manter a sua teologia dos seus achismos e das suas vontades, você não vai viver o que Deus tem para a tua vida. Ou você hoje decide quebrar as pontes e as amarras com o passado e viver uma nova vida com Cristo Jesus. Ou não dá para você viver essa dualidade de pensamento. Se você for um superficial, talvez você já esteja começando a ver desculpas e motivos para dizer: eu não posso, eu não faço por causa disso, porque isso tem a ver com a minha família, isso tem a ver com o que eu penso, isso tem a ver com o meu trabalho, isso tem a ver com as minhas amizades. O Senhor não está perguntando se o que tem a ver, o que tem que deixar a ver. O que o Senhor está querendo te dizer é a seguinte coisa: deixe as coisas passadas, porque Deus vai fazer as novas. Você não tem poder para manter nada de pé na tua vida. Quem tem o poder de manter é Ele. Então abra mão de tudo, porque você nem sabe o que é bom e o que é ruim para você. Você nem sabe. Você não vai acessar o novo de Deus mantendo os velhos hábitos. E não chame de hábito aquilo que Jesus chamou de pecado. Não tente fazer um eufemismo. Eu só tenho esse hábito de vida. Não, Jesus chama isso de pecado. E o pecado Jesus manda você retirar da tua vida. Segunda coisa, no apóstolo Paulo, se você quer viver uma profundidade de espírito, esteja sensível ao mover do Espírito Santo. O
O texto de Atos 13:9 vai te dizer: então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Eu poderia ter pego qualquer outro texto, tem vários outros textos, que mostra o quanto o apóstolo Paulo era guiado pelo Espírito Santo. E nesse texto aqui, nesse caso em especial, esse homem, Elimas, ele estava atrapalhando que Paulo evangelizasse o procônsul Paulo Sérgio. Depois você leia, você vai ver o texto. E ele, com a autoridade do Senhor, movido pelo Espírito Santo, sendo movido pelo Espírito Santo na decisão, ele diz: cara, sai da minha frente, porque eu vou pregar o Evangelho. Se você for ler mais um pouquinho para frente, em Atos 16, você vai ver que o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele estava indo pregar o Evangelho e o Espírito Santo o guia para ir à Macedônia e começar a pregação do Evangelho na Europa. O texto diz que o Senhor mostra literalmente a Macedônia, e Paulo então entende e vai para a Macedônia. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Preste atenção, meu amado. Se você quer viver uma vida profunda em Deus, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Até porque, se você está vivendo uma vida profunda em Deus, eu vou entender que você já está vivendo o primeiro ponto. E qual é o primeiro ponto? Deixar tudo para trás, deixar todo o passado. Se você está deixando todo o passado, você tem alguma coisa agora na sua vida, sim ou não, irmãos? Não, não é para ter. Se você abrir mão de tudo que você viveu para viver o novo com Jesus, você não tem mais nada por agora. E se você não tem mais nada por agora, é Cristo agora que vai definir a sua atitude. É Cristo agora que vai definir o seu rumo. O nosso problema como crentes é que nós queremos que Deus se responsabilize pelos resultados das escolhas que eu e você fazemos. E segura aí, que ainda tem mais. O problema de nós crentes é que nós queremos que Deus resolva tudo, mas nós queremos estar no controle. Nós queremos estar no controle. Você precisa, se você quer viver uma vida de profundidade, você precisa deixar que a mão de Deus esteja guiando você. A mão do Senhor esteja aqui mostrando para onde ir. Quando o Espírito Santo é o guia, Ele se responsabiliza pelas decisões e Ele se responsabiliza pelas consequências. Você está entendendo? Quando o Espírito Santo te guia, Ele se responsabiliza pelas decisões, mas também se responsabiliza pelas consequências. Não queira você guiar a sua vida e esperar que o Senhor seja responsável pelas consequências dele. Porque todas as vezes que a mão de Deus estiver sobre mim e você, nós seremos guiados pelo Espírito Santo para vivermos uma instância diferente da nossa vida. O Senhor sempre tem algo para te levar. O Senhor sempre tem algo para fazer. Pare de querer fazer as tuas coisas por si só. Pare de querer conduzir a tua vida por você mesmo. Para de conduzir a tua vida pelos teus achismos e pelas tuas coisas. Não, mas se aprofunde em Deus. O que Deus tem para a sua vida? O que o Senhor está querendo de você? Quais são as decisões? Porque, queridos, até onde a sua mão pode te levar? Até onde a sua mão pode te levar? Será que a sua mão, o seu poder, a sua inteligência, o seu dinheiro, os seus recursos é maior do que o poder do Todo-Poderoso? Não é, queridos. A segunda pergunta é: até onde as mãos de Deus podem te levar? Até onde as mãos de Deus podem te levar? Pastor, mas pode ser que eu decida por Jesus e eu abra mão de todas essas coisas? O meu sonho, pastor, de casar, eu quero tanto casar, e vai que Jesus fala que não é para eu casar.
Eu tenho um sonho de passar num concurso, pastor. Vai que Jesus fala que não é para ser isso. Eis que eu sei, diz o Senhor, os pensamentos que eu tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É a palavra. Eis que eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês. Se você tem sonhos, o Senhor quer sonhar esses sonhos junto com você, mas esses sonhos não podem ocupar o lugar de Deus. Esses sonhos não podem te mover. Quem precisa te mover é as mãos poderosas do Senhor. É as mãos poderosas do Senhor que precisam te mover. O Senhor falando para Zorobabel, ele diz: não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. O superficial quer se mover por si próprio. O profundo se move naquele que está literalmente protegendo ele. Entenda uma coisa, e eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Deus está mudando a frequência da tua vida, e Deus está literalmente mostrando para você, e está sintonizando você com aquilo que os céus querem, que aquilo que o Senhor deseja, e o Senhor está te movendo para isso. Então, como diz Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí eu te mostro então o terceiro ponto. Se você quer viver uma vida profundamente... eu esqueci de falar disso. Nós não vencemos porque podemos, mas nós vencemos porque nós dependemos dele. Você está entendendo? Nós não vencemos. Quer aplaudir? Mas eu aplaudir, é para o Senhor, vai. Nós não vencemos porque nós podemos, não, querido. Mas nós vencemos porque nós dependemos dele. E é ele que está sintonizando a nossa frequência com ele. E aí, queridos, a terceiro ponto. Se você quer viver uma vida profunda no Senhor, receba uma visão elevada dos céus. Diz Atos 26, 19 ao 20. Então o rei Agripa obedecia a visão celestial. Anunciei a mensagem primeiro em Damasco, depois em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que todos devem arrepender-se, voltar-se para Deus e mostrar, por meio de suas boas obras, que mudaram rumo. Presta atenção numa coisa. A vida do apóstolo Paulo não se transforma porque ele ganhou uma bênção. A vida do apóstolo Paulo não se transforma porque Deus respondeu à oração dele. A vida do apóstolo Paulo não muda porque ele foi na tarde da bênção e Deus então deu uma bênção para ele, que ele foi na quarta profética e Deus usou alguém para falar com ele. Não, querido. A vida do apóstolo Paulo não muda porque ele recebeu uma bênção. A vida do apóstolo Paulo muda porque ele recebeu uma visão do alto. Ele falando ao rei Agripa, ele diz: rei, eu não fui infiel. O Senhor me apareceu numa visão e ele me deu uma visão. E a minha vida foi transformada pela visão que ele me deu. Aí você pode virar para mim e falar: pastor, esse negócio de visão não é para mim, isso é para o Senhor e para o apóstolo Paulo. Isso é para a pastora e para os outros profetas. Não é para mim. Eu não tenho ministério para ser pastor, para liderar a igreja, para fazer nada disso. Ei, crente, entenda uma coisa. A visão que vem do alto não vem apenas para líderes. A visão que vem do alto vem para todos os filhos amados de Deus, porque todos aqueles que foram salvos por eles e lhes deu o direito de ser chamados filhos de Deus, receberam de Deus uma visão e receberam de Deus pelo qual eles andam e tem algo que guia a sua vida. Entenda uma coisa: se você está sentado aqui, o Senhor tem uma visão clara para a tua vida e o Senhor conta com você para viver algo. O Senhor tem algo para fazer com você e através de você, mas você não pode resistir à visão que Deus está te dando. Porque você às vezes está pensando com a mente daqui. A mente daqui concorre com os projetos de Deus, mas os projetos e a mente de Deus do alto não concorre com coisa alguma. E mais uma vez eu cito: buscai
o que o reino está pensando, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pastor, o senhor está querendo dizer então o quê? Estou querendo dizer para você que não é para você desistir do concurso, não é para você desistir do casamento, não é você desistir de ser rico, não é para você desistir de ter uma empresa, não é para você desistir de nada dessas coisas, não é isso. Você pode ter essas coisas, mas primeiro vem a visão do Senhor. O que o Senhor tem de visão para você? Porque como diz Colossenses 3:2, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Como diz de novo Mateus 6:33, busque o que o reino está querendo, o que Jesus está querendo, e essas coisas todas eu vou acrescentar na vida de vocês, diz o Senhor. Mas você não pode inverter as coisas. Você não pode inverter as coisas. Até que você veja apenas Cristo na tua vida. Até que vejamos a Jesus Cristo na nossa vida. Não veremos mais nada, absolutamente mais nada. Até que vejamos Jesus Cristo na nossa vida, não veremos mais nada. As demais coisas só podem acontecer em mim e em você, depois que Jesus Cristo estiver em mim e você. Sabe por quê? Porque se você viver uma vida profunda em Deus, o casamento em Jesus é bênção. O concurso público em Jesus é bênção. Ser rico em Jesus é bênção. Ter empresas em Jesus é bênção. Mas ter todas essas coisas sem Jesus é maldição de vida. É destruição de alma e é perturbação de coração. Deus está alterando a sua lente para que de fato você entenda o que é importante na sua vida. Preste atenção numa coisa e recebe isso do alto dos céus. Porcaria boia na superfície, tesouros você precisa mergulhar na profundidade. Você está entendendo? Porcaria fica boiando na superfície. Tesouros, eles sempre são encontrados em locais profundos. Clame a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes e que não conheces, diz o Senhor. Quarto e penúltimo ponto. Se você quer viver uma vida profundamente em Deus, permaneça de joelhos até que Deus te coloque de pé. Permaneça de joelhos até que Deus te coloque de pé para você agir. Efésios 3,14 diz: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Eu poderia pegar de novo vários outros versículos. Várias vezes Paulo na Bíblia vai dizer: dou graças ao Senhor, eu oro por você, eu me coloco de joelho por essa causa, eu estou clamando, porque oração era algo constante sobre a vida de Paulo. Oração era algo constante sobre a vida de Paulo. Mas entenda uma coisa: superficiais não oram, profundos oram. Superficiais não oram, sabe por quê? Porque superficiais acham que Jesus, Ele vai estar ali para lhe servir em todo tempo. Então ele não precisa nem orar e nem falar com o Senhor. Mas profundo buscam no Senhor o mais profundo dos tesouros. Superficiais reclamam de tudo. Superficiais reclamam de tudo. E a minha pergunta para você é: pelo que você tem orado ao Senhor? Pelo que você tem clamado a Deus? Pelo que você tem buscado ao Senhor? Porque se você for um superficial, você não está orando, mas eu tenho certeza, você está reclamando. Porque superficiais não oram, mas reclamam. Superficiais não oram, mas fofocam e falam mal um dos outros. Meus irmãos, prestem atenção numa coisa: tem pessoas que todas as vezes que ela reclamasse ou ela fofocasse sobre a vida de alguém, ela transformasse aquilo em oração, ela seria constantemente conhecida diante do Senhor em oração. Porque tem pessoas que reclamam de tudo. O tempo não está legal, está reclamando. Meu Deus do céu, o pastor falou demais, está reclamando. Ah, eu não gostei hoje. Por quê? Porque o Mário tocou essa música e não foi essa música que eu queria.
Reclama de tudo. Queridos, preste atenção numa coisa. Superficiais não oram, superficiais reclamam. Mas profundos colocam em oração, colocam de oração. O próprio apóstolo Paulo diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes sejam tudo conhecido diante do Pai em oração e em súplica. Experimente você, em vez de reclamar da sua casa, começar a orar pela sua família. Em vez de você reclamar do seu marido, comece a orar pelo seu marido. Todas as vezes que vier uma reclamação na sua boca, se aproprie dessa verdade e ore ao Senhor. Em vez de reclamar da sua igreja, ore pela sua igreja. Em vez de reclamar por alguém que está fazendo alguma coisa para Jesus e que talvez não esteja fazendo tão bem, ore por essa pessoa, porque ela resolveu fazer enquanto você só resolveu reclamar. Ore. Profundos oram. Profundos oram. Pelo que você tem orado? Pelo que você tem orado? Eu quero só te fazer só mais uma observação. O texto, e eu escolhi de forma proposital esse versículo quando ele diz: eu me coloco de joelhos. O Senhor nos responde todo o tempo, seja andando, sentado, caminhando, deitado, ajoelhado, tomando banho. Todo o tempo que você estiver falando, o Senhor vai falar contigo. Mas eu quero te fazer uma pergunta, crente. Quando foi a última vez que você se ajoelhou diante do Senhor para falar em oração com Ele? Ou as suas orações são conhecidas diante de Deus com o seu nariz em pé, achando que Ele é teu servo e você é o Senhor, dizendo para Ele o que Ele tem que fazer? O ajoelhar aqui eu trouxe de propósito, para te lembrar que quando nós nos ajoelhamos, nós nos humilhamos. E o texto de 1 Pedro 5,6 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que seu tempo Ele te exalte. O quanto você tem se humilhado diante do Senhor? Quando foi a última vez que você se ajoelhou diante do Senhor? Quando foi a última vez que você suplicou por uma causa? Quando foi a última vez que você pediu? Ou você está reclamando? Presta atenção numa coisa. Se você está aceitando as coisas na tua vida e não está reclamando, e não está clamando por elas, não faça isso. E uma frase que eu sempre digo: não reclame daquilo que você tolera. Não reclame. Se você não tolera, apresenta ao Senhor agora em oração e comece a clamar. E o último ponto, e eu encerro a mensagem. Se você quer ser um profundo no Senhor, se você quer viver uma vida profunda no Senhor, seja um imitador de Cristo. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo em todo o tempo apontava a sua vida para onde? Cristo. Paulo todo o tempo apontava a sua vida para quem? Jesus. Paulo todo o tempo dizia: eu posso todas as coisas, é naquele que me fortalece. Já não vivo mais eu, mas Cristo é que vive em mim. Paulo todo o tempo dizia: tudo eu considerei como perca, contanto que eu ganhe a Cristo. Paulo todo o tempo dizia: Cristo em mim é a esperança da glória. Paulo todo o tempo dizia: é Cristo o Senhor e Ele é o centro. Superficiais apontam para si. Você quer ver quando você começa a perceber que você é um superficial? Quando você começa a dizer eu. Ou quando você começa ele, apontando a tudo e a todos. Mas sabe quando você começa a ser um profundo? Quando você começa a falar Deus. É Deus, é Jesus, é o Senhor. Aí alguém chega para você e fala: está difícil, Deus resolve. Alguém chega para você e fala: as coisas estão adversas, Jesus pode mudar. Alguém chega para você e fala: está tudo indo para o inferno. Aí você fala: Jesus está levando todo mundo para o céu. É quando todo mundo começa a dizer coisas contrárias, você só tem uma palavra na tua boca: é Jesus que muda a história. Quando você viver isso, você está vivendo em profundidade de vida. Você está vivendo profundidade de vida. Você não vai conhecer Cristo se você não passar tempo com Ele.
Você não vai conhecer Cristo se você não passar tempo com Ele. E você passa tempo com Cristo, orando, lendo a palavra. Lendo a palavra. Quando foi a última vez que você pegou a Bíblia para ler, crente? Como você quer conhecer o que Jesus pode fazer pela tua vida se você não lê a palavra dele? Pastor, os versículos que o Senhor já traz aqui já me satisfaz. Ah, é? Então beleza. Faz o seguinte, você almoçou hoje no domingo, você está recebendo a porção da palavra aqui agora, vai receber outra de novo semana que vem. Então faz o seguinte, do mesmo jeito que você almoçou de manhã e está recebendo a palavra agora, só volte a almoçar de novo no domingo que vem. Tá bom? Beleza? Se você ficar vivo até domingo que vem, beleza. Aí nós conversamos sobre você não ler mais a palavra. Não tem como, queridos, você se alimentar uma vez por semana e achar que vai ficar vivo. Crentes raquíticos, crentes superficiais, sabe por quê? Porque não entendem de Bíblia, porque não sabem da palavra, não conseguem citar um versículo, querido. Se parar uma pessoa na rua e falar qual é o teu versículo favorito, a pessoa... O cair do homem levantar de Deus. Vai falar isso. Nem é versículo, crente, isso. Nem é versículo. Pastor, é mesmo, só acabou de acabar com o meu versículo que eu tinha. Isso não é versículo. Não é versículo. Porque Deus está nos transformando em seus discípulos. E o que você está sendo impulsionado pelo Senhor para fazer é para virar discípulos de Cristo. Preste atenção numa coisa, que eu e você tenhamos graça do Senhor para falar como o apóstolo Paulo: sede meus imitadores, porque eu estou imitando Cristo. Será que você pode falar isso para alguém nessa noite? Será que você pode chamar alguém, botar sentado na sua frente e falar assim: ei, crente, pode me imitar porque eu estou imitando Cristo? Que o Senhor te dê a graça e ousadia para você dizer isso. E eu já disse isso aqui: se você estiver diante de alguém, diante de um líder, diante de um pastor, e esse virar para você e falar assim: não olhem para mim não, e nem se espelhem em mim não, se espelhem em Jesus. Eu preciso te dizer que você está diante de um canalha, você está diante de um perdido, porque ele não quer se comprometer em uma vida com Cristo. E se ele não quer se comprometer numa vida com Cristo, ele já se comprometeu numa vida com o diabo. Porque quem é crente, quem é discípulo de Cristo, precisa ter a responsabilidade de carregar Cristo em si e dizer ao mundo: sede meus imitadores, porque eu estou imitando Cristo Jesus. Porque eu estou imitando Cristo Jesus. Será que Cristo faria exatamente o que você está fazendo? Será que Cristo faria exatamente o que você está fazendo? Será que seus filhos podem imitar o seu comportamento e claramente eles vão estar imitando Jesus? Eu preciso te trazer essa verdade, crente. Eu já era para ter terminado a mensagem, já passei o tempo, já extrapolei o tempo. Os reclamão vão falar que o pastor demorou demais hoje na mensagem. Os superficiais. Ok. Mas eu preciso te fazer essa pergunta: os teus filhos podem olhar para você e ver Cristo em você? Os teus filhos podem olhar para você e simplesmente copiar tudo que você está fazendo? Ou você está vivendo a sua teologia do digo, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Se teus filhos imitarem o teu comportamento, escuta isso: se teus filhos imitarem o seu comportamento, os teus filhos vão para o céu ou vão para o inferno? Alguém precisa aqui trazer essa verdade. E eu espero que você continue me amando depois disso. Sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Que hoje você decida sair de uma vida superficial e decida viver uma vida profunda, totalmente enraizada em Cristo, para que nas adversidades você saiba em quem você tem crido. Como diz o apóstolo Paulo: eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito.
e que você possa conviver uma carreira e você possa dizer verdadeiramente, e não apenas alguém colocar na foto do teu túmulo ou na fotinha do teu sepultamento: combati o bom combate, terminei a carreira, eu guardei a fé e agora eu vou viver a coroa de justiça que está reservado para todos aqueles que amam a Jesus e que vivem por Ele. Que hoje você deixe o seu passado, que você seja sensível ao Espírito Santo, que você receba uma visão do alto, que você se coloque de joelhos diante do Senhor e que você verdadeiramente seja um imitador de Cristo, ao ponto de você viver as profundezas de tudo aquilo que Jesus tem para a sua vida e para a sua casa, em nome de Jesus. Fiquemos de pé. Aleluia.